Bom dia! Bom dia! E a palavra mais maravilhosa que é sextou. Bom dia a você que está aqui ao vivo e bom dia a você que está vendo gravado, ou boa tarde ou boa noite. E oficialmente estamos começando o Desembarachando, episódio 120, Baracho. 120 por hora. É isso aí. Gratidão a você que tem estado conosco todos os dias. O Desembarachando é de segunda a sexta-feira, 6 horas da matina. E sábados, domingos e feriados, horários alternativos. Então, tamo junto. Obrigado a você pelo carinho, pelos compartilhamentos, pelas falas, pelas sugestões, por tudo. Isso para nós é enriquecedor, tá bom? Esse conteúdo fica gravado aqui, como tu já sabe, e também no Facebook e no YouTube do Baracho. E eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? É isso aí, estamos caminhando a passos, dia após dia, e graças a você. Vamos lá, vamos trocar umas ideias, né? É interessante o quanto que esse lance da produtividade tem sido, assim, algo muito forte no nosso meio. Produtividade. Aqui em casa a gente estava jantando ontem, eu, minha esposa e meu filho. A gente estava falando sobre várias coisas, né, durante o jantar. E aí uma hora começamos a falar sobre exercícios físicos, a importância. Aqui em casa a gente se dedica muito a isso, né, a gente faz muito isso. E aí falando dos treinos, falando de um monte de coisa, né? E aí a minha esposa estava comentando de um filho de uma colega dela. E ela comentando, né, que ele praticava tênis, jogava tênis, praticava assim, não era profissional e nem campeonato, mas ele aprendia tênis, né, e não fecha o filtro com isso, tá? Não estou criticando nada aqui, a questão do tênis em si. Poderia ser futebol, poderia ser qualquer esporte que eu ia falar aqui agora, né? Mas aí ela estava contando que a pessoa que ensinava para ele o tênis começou a falar assim, ó, não, cara, você deveria competir, você deveria disputar campeonato, você deveria. E o rapaz falou assim, mas eu não quero competir, eu não quero isso. Eu me divirto aqui no modo que eu estou, eu brinco, né? Eu estou aqui treinando o condicionamento físico, eu não quero jogar, né? Até porque o rapaz tinha a intenção de fazer faculdade e está fazendo faculdade agora, né? E tamanha aquela pressão para ele disputar, para ele ir para as cabeças desse jeito, o rapaz largou. Ele parou, meu brother, grande Fabrício. O rapaz largou de fazer aquilo ali, né? Parou de fazer as aulas de tênis. Aí meu filho pega e fala assim na mesa, nossa, né? Como que essa questão de que nós temos que ser produtivos em tudo é muito forte, né? Não podemos nem brincar mais, né? Assim, né? Tudo bem. Aí não fecha o filtro de novo. Claro que a produção é importante na vida, principalmente para a gente poder sobreviver, né? Então, claro que temos que produzir. Mas meu filho falou isso ontem, né? Nossa, essa produção que tem que ser em tudo, essa produtividade que tem que ser em tudo. Até no que vai brincar a gente tem que ser produtivo, tem que encarar como uma tarefa, alguma coisa. Aí a gente vai ficando pirado com esse negócio, né? Então, a vida não é só produzir, embora é necessário produzir, tá entendendo? É necessário produzir, ainda mais para sobreviver, né? Mas a gente começa a observar que essa vibe da produção, que pode virar obsessão, né? Uma produção obsessiva ou uma obsessão por produção, então começa a transformar tudo na nossa vida em algo ligado a isso. A produção, a fazer tarefa, aquilo que era prazeroso começa a ficar uma coisa ligada a uma disputa, a uma coisa a atingir os patamares, e você vai começando a ficar enjoado disso, né? Então, peraí, até aqui tem essa vibe da produção obsessiva, né? Então, até os nossos hobbies, né? Aquelas diversões, se eu não vigiar, vão virar metas de performance, né? Metas de performance. Aí vamos pegar uma coisa muito presente, né? As crianças vão tendo as suas agendas preenchidas com um monte de coisa. A criança tem que fazer as coisas assim, tá? Tem que ir para a escola, vai fazer um curso, né? Interessante demais isso, importante demais isso.
Mas em algumas famílias você vê que a criança, quando vê, ela faz um monte de coisa durante o dia e o mais importante para a idade dela, ela não faz, que é o quê? Que é ser criança. Então vai deixando de ser criança. Então faz um monte de coisa, deixa de ser criança. Aí você vê alguns casos aí que quando chega numa idade de independência, a pessoa vai ser criança nessa fase, dá aquela loqueada no sentido da palavra, vai fazer o que quer, porque teve aquela coisa da repressão, né? Porque muitos pais tinham e têm também ainda, né? Ficam se gloriando, né, em falar que o filho é mais maduro, que o filho já é mais adulto, que o filho já é mais serião, organizado. O filho vira um troféu, né, na mão dos pais, né? Ah, meu filho, meu filho, meu filho, né? E o filho vê que isso agrada o pai e a mãe, ele vai se ajustar naquilo. Só que ele pode pagar um preço muito grande com isso, né? Vai tornando-se uma pessoa obsessiva, que não pode errar, uma pessoa muito rigorosa, uma pessoa então obsessiva por produção, obsessiva pelas tarefas, né? Então, por que será que estamos nessa obsessão de produzir o tempo todo, né? Essa obsessão assim que complica a gente, tá? A vida já tem aquilo que é da produção, que é necessário, tá tudo certo. Só que a nossa vida não é só produzir. E aí você vai, Baracho, aí você vai falar assim, Baracho, mas tá tão difícil hoje ter o sustento, então a gente tem que produzir o dia inteiro para ter uma condição de vida. Tudo bem, mas ainda assim você se permite ter momentos ali que você, enfim, refrigera a cabeça. Agora tem pessoas que não. Então você vê essas crianças sendo adultas logo cedo, essas crianças, enfim, não podendo errar desde cedo. Então é uma coisa muito complicada. Então temos visto que a produtividade, ela virou sinônimo de valor pessoal, né? Sinônimo de valor pessoal. Quanto mais nós produzimos, nós nos sentimos inseridos numa determinada cultura. Quanto mais nós produzimos, eu sou bem visto, né? Eu estou ocupado, estou me movimentando. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar na minha cabeça mais inserido, porque eu produzo, eu posso também estar mais alienado, né? Estar mais alienado. Então eu vou desde cedo nessa vibe da produção, ainda mais desde criança, né? E aí você vê essas pessoas rigorosamente produtivas, rigorosamente sérias nas coisas, e essas pessoas não se permitem momentos de refrigério. Aí você vê as pessoas que não sabem lidar com o descanso, não sabem lidar com as férias. Ah, o que estão pensando de mim? Eu estou parado aqui, vão achar que sou vagabundo, que não sei o que eu sou irresponsável, né? Há quanto tempo você aí, do outro lado da telinha, há quanto tempo você não faz algo para sua criança interna, tá certo? Porque essa criança, é importante que a gente a carregue a vida inteira, para dar o balanço na vida. Nós ficamos adultos, tudo bem, Baracho, tem o extremo oposto de ser totalmente infantil, quando a vida requer algo mais experiente, isso, aí a pessoa não vai conseguir viver a vida também. Só que essa questão de há quanto tempo a gente não faz algo para a nossa criança interna? Então é só essa coisa rigorosa, e o tempo passa, né? E quantas pessoas depois no leito, já enfermas, falam assim: eu fui um idiota, olha só o que eu valorizei na vida, eu poderia ter olhado outras coisas enquanto, é claro, produzia, porque tem que produzir, mas de um modo normal, de um modo saudável, né? Não essa coisa doida, essa corrida pelo ouro, né? Como diz, né? Eu não estou falando de dinheiro, tá? Mas essa corrida pelo olhar do outro, em vez de ser o ouro, né? Então, é uma coisa muito complicada. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar cada vez mais produzindo para me sentir mais inserido, eu posso também estar mais alienado. Aí que está a questão. Mais alienado, e a gente acaba não olhando algumas coisas importantes que estão acontecendo, a gente começa a não olhar a nós mesmos, a gente começa a não reconhecer alguns sinais que a vida está dando para eu poder mexer em alguma coisa enquanto é tempo, porque eu fico nessa vibe da produção, e tudo é produção, tudo é disputa, tudo é... E acaba aquela questão do lúdico, aquela questão da pureza, do que é espontâneo, do que é, nossa, sem o relógio. Eu lembro assim, quando eu estava mais intenso na correria, consegui, graças a Deus, dar uma reduzida assim, então a gente consegue olhar para outras coisas, mas eu lembro que nas minhas férias, umas férias que eu tive,
Eu consegui deixar assim o celular e o relógio dentro da escrivaninha guardado, para não olhar nada, porque senão também, né? Há aqueles que estão na beira da piscina e olhando toda hora as coisas também, e nem tá trabalhando, né? Então acaba não contemplando o que está na sua frente. Então, essa ilusão de que só serei alguém se estiver rendendo, né? Não fecha o filtro aqui. O Baracho está falando para não trabalhar. O Baracho Baracho, como é que paga as contas se não fizer nada? Não estou dizendo isso. Tem que trabalhar, tem que produzir naquilo que é necessário, mas a vida não é só isso, tá? Você pode estar no meio da correria, fazendo um monte de coisa, mas você consegue se cuidar, você consegue não olhar a vida só por esse viés, né? A vida tem mais coisas. Então é isso, tá? Porque você pode estar no meio da correria e ainda assim conseguir ter uma mente mais fresca. O outro até consegue fazer uma retirada física para algum lugar mais tranquilo, mas lá tá com a cabeça fervendo de querer fazer produção. Então também não é tanto o lugar, é muito a cabeça. Mas nós ficamos mergulhados nessa ilusão de que só serei alguém se eu estiver rendendo, fazendo, né? Aí a pessoa vai com rede social, vai postando tudo o que faz, né? Ela tem uma satisfação em mostrar que é produtiva, que faz, né? Eu lembro de uma pessoa que uma vez eu escutei e ela tinha esse costume de colocar o calendário mensal das tarefas que fazia, né, na rede social, e ela tinha um prazer assim, olha como eu faço, olha como eu produzo, ao ponto de falar um dia que era refém da própria vaidade, né? Então a pessoa vira refém de uma vaidade, refém de uma aprovação do outro e fica ali colocando, né? Olha como sou produtivo. Baracho, uma rede social hoje não é praticamente falar de trabalho também? Claro, também é. Claro que tem pessoas que colocam o roteiro mensal, semanal, mas tem uma motivação diferente, e os que fazem isso e são totalmente obsessivos. Então, não estou dizendo que todo mundo que coloca a lista do que faz na internet é uma pessoa que está obsessiva. Calma, tem modos e modos, tem pessoas e pessoas, né? Mas enfim, mas a pessoa vai transformando tudo na vida, nesse raio, nessa vibe da produção. Por exemplo, até a meditação, que é uma coisa que eu gosto de fazer, para alguns, se não cuidar, até a meditação, que é uma coisa muito boa, muito saudável, pode virar uma meta diária e vir uma cobrança. Porque eu não meditei hoje. Porque eu não fiz tal coisa hoje. Porque eu não fiz a minha prece hoje. Porque eu não fui ler aquela coisa hoje. Eu estou devendo, amanhã eu faço 2 vezes para repor o de hoje. Calma! Se você não fez, relaxa, olha para outras coisas, teve os imprevistos, né? Os imprevistos da vida têm uma função pedagógica, né? Para poder, só assim, poder fazer, olhar para outras coisas, né? Porque na vibe normal eu não olho, então também tem isso. É uma coisa até para o nosso bem, por incrível que parível, tá? Não fecha o filtro, não estou focando no mal que acontece, mas é uma oportunidade de eu olhar mais para mim, de eu olhar para outras coisas, de eu ter leveza, mas enfim. Mas você vê que até essas coisas assim que são prazerosas, se eu pôr nessa vibe da meta, eu vou gerar cobrança e vira mais uma questão de produção. Aí tem que estar mostrando, né? Então, por exemplo, existe a produção que é do campo do normal, mas vai ter aquela obsessão. E a pessoa não consegue relaxar. A pessoa não consegue ficar parada, a pessoa não consegue se permitir, né? Mas volta aquela questão do olhar do outro. O que estão pensando de mim? Vão olhar eu aqui, né? E essas coisas vêm muito da nossa história. Lá vem o Baracho querer culpar a família. Não é culpar a família, gente. A gente vem de algum lugar. E esse que veio antes de nós veio do outro. Tem hora que é culpa sim. A pessoa tinha até noção de como melhorar e também não quis melhorar. Quis torturar o outro, outros não. Mas enfim, por exemplo, essa questão do começo da nossa vida. Eu já ouvi pessoas falarem isso, né? Que tava assim em casa, aí vinha a pessoa, o adulto, né? Por que você tá parado aí? Você não tem nada que fazer não? Aquela coisa toda. E a pessoa ficava no sofá e quando vinha alguém já se colocava em pé para dizer que tava fazendo alguma coisa. Pegava um pano assim para limpar alguma coisa, né? Aí a pessoa passava, ela voltava a sentar para poder brincar, tá entendendo? E nós vamos introjetando esses olhares do outro que nos cobram e a gente fica escravo do outro, a gente não se liberta, a gente pode levar para um casamento essa conversa. Por exemplo, aquela moça que o pai vinha e gritava, vai limpar essa casa, levanta!
Ai, Baracha, agora não pode nem limpar uma casa, agora é errado? Não é errado, tá? E quanta gente aí, desde cedo, aprendeu a lavar uma louça, limpar uma casa, tá tudo certo, tá? Hoje não pode essas coisas, né? Hoje o pessoal vai pra vida sem saber essas coisas, né? Porque, é opressão. Não, tem que aprender. Mas, enfim, quando fala do outro extremo, aí a pessoa é acostumada naquela vibe da gritaria de fazer alguma coisa, ela pode projetar no seu casamento, no seu esposo, na sua esposa, que essa pessoa está esperando também da gente isso. Não tem nada a ver. Cada um é cada um. Então, quer dizer, por que você está parado aí? Você não tem que fazer nada, que não sei o que. Isso vai introjetando uma questão de dar uma satisfação para o outro. Aí a pessoa fica refém disso, né? Aí vem essa coisa da produtividade, essa coisa, né? Aí volta na rede social. Não é que todo mundo que faz isso está enquadrado na obsessão, tá? Não fecha o filtro. Mas a pessoa hoje, ela acaba usando a rede social como um lugar de dar satisfação, né? Aí ela coloca, se ela correu, ela põe que correu. Se ela leu, ela fala que leu. Se ela apertou o botão, ela fala que apertou o botão. Se ela fez isso, ela fala que fez isso. E fica os stories, as postagens, uma sequência de coisas que ela diz que fez e para mostrar para o outro que fez, né? Cada caso é um caso, não tô aqui generalizando todo mundo que faz isso. Baracho, mas eu faço isso aí que você está falando. Bem, se é uma coisa de boa, que se um dia você não colocar tá tudo certo, beleza. Agora se você fica na obrigação, aí é outra conversa, né? Vai buscar ajuda. Então, nesse modo obsessivo da produção, o lazer acaba deixando de ser um espaço para o descanso, né? E vai virar mais uma tarefa. E aquilo que é do espontâneo vai indo embora, né? Porque eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa produtiva, eu tenho que mostrar, né? Aí, não, eu não sou que nem você que fica sem fazer nada aí, não sei o quê. Tem quem não faça nada, que realmente é pessoa largada, tá? Preguiçosa, enrolada, tem sim. Mas muitas vezes a pessoa tem o modo dela. Aí eu posso me incomodar demais com quem não é produtivo, ou tanto que eu imagino, e às vezes eu posso ter uma questão até de uma inveja. Pô, eu queria estar naquele modo ali, mas eu não consigo, né? Eu sou refém do outro. Em alguns casos, tá? Em alguns casos. Então, esse lazer vai virando mais uma tarefa. E aí a pessoa vai perdendo a espontaneidade, né? Por que, Baracho, que relaxar no bom sentido gera culpa? Por que descansar gera culpa? E aí, para combater o descanso, eu produzo loucamente, né? Aí vem aquela frase, se você pode, deve produzir, né? E aí, por um lado, gente, e falando até de maneira assim, bem psicanalítica, né? Você vê as crianças nos dias de hoje, né? Não tem nada para fazer, como se a vida fosse só ter que fazer, né? Tem que também estar descansando, mas não, tem que fazer. Aí vem as férias, né? Os pais ficam loucos, a televisão mostra, né? O que fazer com as crianças nas férias? Tem que estar preenchendo, a criança tem que queimar energia. Tem que queimar energia sim, tem que brincar. Mas você vê como que é o negócio? Dependendo do modo que a gente conduz isso, a gente pode realmente caminhar a ser um baita obsessivo no futuro, né? Mas assim, por um lado, e aí eu falei da psicanálise, né? Quando não fazemos nada, em muitas pessoas, ou algumas pessoas, ela não faz nada e aí ela vai se deparar com um vazio, ela vai se deparar com a falta, e isso é difícil de suportar, né? É difícil para nós, alguns mais, alguns menos, suportar esse lance de que nós somos faltantes. E que bom que somos faltantes, viu? Que bom que não somos plenos, completos, onipotentes, né? Porque quando somos faltantes, é a falta que nos movimenta para frente, tá? Se eu não tivesse falta, eu fico parado, né? Então a falta ajuda a gente, só assim eu vou ter desejo, né? Só que para muitos realmente ficar parado vai fazer a pessoa ficar rendida a alguns pensamentos que ela não quer ter. Aí vai para os rituais obsessivos de produção. Então a pessoa prefere estar preocupada e ocupada, na verdade, está muito ocupada para não se confrontar consigo mesma. Então ela fica fazendo um monte de coisa para não se confrontar consigo mesma. E para não se confrontar com um desamparo, por mais que, assim, para lidar com desamparo por não atender o desejo do outro, né? Ela acha que não atendeu, então vai ter desamparo, então ela se ocupa. Ela se ocupa para não se confrontar consigo mesmo
E ela se ocupa para não lidar com o desamparo por não ter atendido o outro. Então eu me ocupo para atender o outro. Eu me ocupo para agradar o outro. E o outro nem sabe disso, né? E o outro talvez tá cagando, nem tem essa imaginação. Aí eu do lado de cá espero um retorno disso. A pessoa não vai retornar, porque ela nem sabe disso. É uma idealização minha, tá? Mas outras pessoas da vida que realmente me cobraram, eu posso entender que todos fazem isso comigo. Eu projeto para todo lado, né? O que era da figura de um pai, de uma mãe, vai para a figura do esposo, do amigo, até do filho, né? Então a pessoa fica muito obsessiva com isso. Então a pessoa prefere estar ocupada para não se deparar com algumas coisas, mas tem que se deparar com isso, embora não é fácil, né? E aí que você vê que a pessoa, algumas pessoas, por exemplo, podem ter comportamentos viciantes, aí você me entende o que eu estou falando, né? Principalmente nas horas que ela está sozinha. Ah, Baracho, eu faço pouco uso de tal coisa, mas quando eu estou sozinho, quando é tal dia, quando é tal noite da semana, aí eu vou para cima com aquilo para não se conectar com alguma coisa de si mesmo e para não lidar com o desamparo. Baracho, como que lida com isso? Meu Deus do céu, como é que faz isso? O descanso é tão necessário quanto a ação. Então não é só produzir, porque assim, nós precisamos voltar ou começar pela primeira vez a dar lugar à contemplação. Essa produção obsessiva faz com que a pessoa nunca contemple nada, né? Quer dizer, ela não consegue olhar a vida sem precisar transformar em resultado, né? Olha a vida de modo espontâneo. Vai dar uma volta no quarteirão quando der tempo, vai olhar as coisas, né? Ah, mas eu não saio de casa se não tiver um propósito. Tem gente que é assim, né? Eu não saio de casa se não tiver uma coisa para fazer. Eu sair pelo sair, eu não saio. Tudo bem, entendi que você não quer sair por sair. Eu sou assim, sair por sair, assim, até que não faço mesmo isso, né? Mas tem hora que é importante, você vai ver, você vai se deparar com coisa nova, você vai ter um aprendizado de algo que era inesperado, sabe assim? Então em tudo a gente coloca essa produção, né? Em tudo, né? Então, contemplação, conectar-se com a realidade, observar melhor o que está fazendo, ter ações mais corporais com o presente, né? Porque não fazer nada também é fazer alguma coisa, né? E é espaço para criatividade. Quanta coisa aparece quando eu estou meio assim à toa, eu vejo uma coisa passar, eu escuto, dá uma ideia, mas eu fiquei em repouso. E também não é só ficar parado para ter ideia, né? Ficar parado para ter produção de novo. Fica parado para ficar parado, Também tem isso. Será que estamos vivendo ou apenas produzindo? Estamos vivendo ou apenas produzindo? Aí que está a questão, né? Aí abre aspas. Se a produtividade toma o lugar do prazer, talvez seja a hora de se perguntar: de quem é essa cobrança? De quem que é essa cobrança? E mais do que tudo, você que tem essa obsessão, essa produção obsessiva, aprenda a pegar leve. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse Desembaraxando. Se você perdeu o começo dessa live, volte e assiste tudo isso. E se você conhece alguém que está totalmente obsessivo pelas produções e o tempo está passando e a pessoa não olha a vida de outra maneira, leva para ela esse conteúdo, compartilhe o quanto antes e eu só tenho a agradecer a você, tá bom? Sextou, tenha um grande dia, beijo no coração e até o próximo Desembaraxando.